Plenitude. Filosofias pessimistas e doutrinas religiosas arbitrárias estabeleceram que a vida é sofrimento e que toda tentativa para a libertação dele resulta em malogro lamentável. Pensadores precipitados de ontem como de hoje, fiéis ao diagnóstico ignóbil, propõem o suicídio como solução e a eutanásia e o aborto como mecanismos de fuga para superar as situações aflitivas, e a pena de morte como recurso punitivo em demonstração de conduta materialista, rebelde e ácida, na qual a crueldade assume papel preponderante. O utilitarismo e o hedonismo, sobre os quais constroem as suas aspirações, são os responsáveis pela ótica distorcida da realidade de que desejam libertar-se. Certamente, o sofrimento faz parte da vida. Por ser mecanismo da natureza, através do qual o progresso intelecto-moral se expressa e consolida. O diamante bruto aguarda a lapidação para fulgir como estrela luminosa. Os metais necessitam de alta temperatura, a fim de amoldarem-se à beleza e à utilidade. A madeira experimenta os instrumentos cortantes para desempenhar os papéis relevantes a que está destinada. O rio cava o próprio leito onde corre. Igualmente, o espírito necessita lapidar as arestas que lhe encobrem a luminosidade, e para tal, o sofrimento se apresenta como ocorrência normal, que o conhecimento e a força de vontade conseguem conduzir com equilíbrio, alcançando a finalidade sublime a que se encontra destinado. O sofrimento, por outro lado, está vinculado à sensibilidade de cada um, variando, portanto, e adquirindo dimensões diversas. A dor do bruto apresenta-se aselvajada e perturbadora, explodindo em agressividade e loucura. O sofrimento do esteta e do santo se expressa como anseio de libertação e crescimento íntimo. Atravessando as fases primárias da vida, no seu mecanismo automático de evolução, o psiquismo amplia as aptidões inatas e desenvolve os germes da perfeição neles jazentes, tornando-se herdeiro na etapa imediata das experiências anteriores. O sofrimento, em face das injunções de amargura e dor de que se reveste, vem merecendo mais amplo investimento histórico de que se tem notícia, objetivando-se a libertação dele e a plenitude da criatura. Krishna, a Nuda, a Jesus, a Allan Kardec, a visão religiosa e filosófica sobre o sofrimento recebeu valiosas contribuições que hoje, no esforço dos modernos cientistas da saúde holística, parecem alcançar um grau maior de entendimento do homem e do seu interrelacionamento com as forças vivas da natureza, refletidas na ecologia, ensejando uma compreensão maior da vida e da sua finalidade. Antecipando essa conduta odierna, o Espiritismo vem conclamando o homem para o respeito a Deus, a si mesmo, ao próximo, a todas as expressões vivas e não que lhe constitui um ambiente em que está localizado, para aprender a ser e ser feliz, assim adquirindo a sua plenitude. Considerando a problemática humana existente no próprio indivíduo, o desconhecimento de si mesmo, e tendo em vista os urgentes fatores que desencadeiam o sofrimento, arrastando multidões à sandice, ao desalento,
a alucinação, as fugas inglórias pelo suicídio e pelos vícios, resolvemos aprofundar os estudos em torno dele. Ora, reunidos no presente livro, que trazemos ao conhecimento do prezado leitor, interessado na solução desse terrível flagelo, responsável por incontáveis males para uns e bênçãos para outros, possibilitando aos últimos a ascensão e a glória. Analisamos alguns dos seus aspectos conforme a visão budista e a cristã, e propomos a solução espírita, em razão da atualidade dos postulados que constituem a revolução do Consolador, convidando o homem ao autodescobrimento, à vivência evangélica, ao comportamento lúcido, advindo do estudo e da ação iluminativa na trilha da caridade fraternal. Confiamos que o nosso esforço irá contribuir para o esclarecimento dos nossos leitores, induzindo-os à aquisição da plenitude, da paz, em paz e saúde, inteiramente livres do sofrimento, construindo o amor como fonte viva de realização íntima e geral. Esperando haver alcançado o objetivo a que nos propusemos, rogamos ao modelo e guia da humanidade, nos abençoe e conduza. Se alguém aqui já quiser fazer algum tipo de comentário, o próximo capítulo tem mais ou menos 1,5 páginas, 2,5 páginas, então a gente pode também passar para ele. Eu queria fazer um comentário com relação a esse texto, essa introdução do livro Plenitude. Tem uma hora que ela fala sobre o sofrimento do bruto e o sofrimento do santo. E ela usa, assim, palavras no sentido de que o sofrimento do bruto ele é extremamente desequilibrante. E o do santo, ele vem como um anseio por libertação. E aí, ontem, na nossa reunião mediúnica, no domingo, eu e a Oina, a gente participa de uma reunião mediúnica. E uma das médias, ela psicografou uma mensagem. E a mensagem era sobre o belo. E aí, o espírito, o mentor, que ele trazia era que a gente tem que cada vez mais desenvolver a percepção do belo. Então, quando ele vai falando isso, a gente já vai pensando, começar a perceber a natureza, as pessoas, mas aí no texto ele vai levando para um outro belo. E aí ele vai colocando até reconhecer o belo naquelas pessoas de convívio difícil, naquelas pessoas que nós não temos que nós não temos uma predisposição boa, e que sentido desenvolver o belo? Perceber que cada situação que somos colocados, entender que ali é uma beleza no sentido de aprendizado, no sentido de estarmos ali para crescermos, para cada vez mais nos tornarmos plenos, né? O nome plenitude. E aí o texto psicografado termina colocando que com esse exercício a gente vai cada vez mais perceber que tudo ele tem um fim educacional, sabe? Então qualquer situação, sofrimento que vem, olhar com aquele olho de um desafio espiritual que a gente tem que desenvolver para conseguirmos passar com serenidade pelo sofrimento. Eu vou aproveitar e já nessa introdução, é interessante que ela traz aqui o sofrimento como uma ocorrência normal. Muitas vezes a gente, em vários pensamentos filosóficos, religiosos, acaba olhando o sofrimento com um sentimento de culpa, de punição. E aqui ela apresenta isso como algo que é natural da própria existência, seja dentro de um processo de ação e reação, seja dentro do processo da própria vivência nesse planeta.
a gente começar a perceber isso, a gente também vai se livrando de sentimentos de culpa, de sentimentos de impotência, de lugares dentro da gente que muitas vezes a gente se coloca como se nós fôssemos, não tirando a responsabilidade, mas que nós fôssemos assim os geradores em tudo que acontece. E a vida em si, ela vai trazer essas situações, independentemente do quão perfeito a gente já se apresente, porque a própria vivência no planeta, ela vai trazer várias situações que vão desafiar o nosso equilíbrio, justamente para a gente buscar esse processo de evolução, né? Trazendo aqui que vai levar a gente, que o conhecimento e a força de vontade vão conseguir equilibrar. Então, eu gosto muito desse processo que a Joana, ela vai trazendo um lugar onde a gente vai vendo de uma forma muito lúcida essa relação com o sofrimento, que vai muito além de processos de culpa, de processos que deixam a gente até impotente, muitas vezes, para lidar com essas situações. E aí eu me lembrei também daquele filme Beleza Oculta, que ele vai trabalhar um lugar bem interessante de perceber a beleza oculta em todas as situações, até as mais difíceis, da gente buscar esse belo que o Ismael estava conversando, que traz ali um processo de crescimento e evolução para o espírito. O interessante que eu acho é que quase todas as leituras da semana estão convergindo para essa mesma visão. Acaba que nos vários dias a gente tem falado muito sobre isso, sobre que não é castigo, que a gente não tem que pensar em termos de punição e castigo, né, de aprendizado, e que a gente não precisa ver o aprendizado através de dor, né, e sim através do amor, que a gente pode sim aprender com amor e não necessariamente com dor, não, né? Não, eu estou falando a dor, essa dor que a gente maximiza, né? Que ele coloca aí como do bruto, né? Mas a dor como inerente ao aprendizado, não como dor talvez, mas como a dificuldade do aprendizado, né? Como a gente entra dentro de uma sala de aula e tem as dificuldades do aprendizado, e a gente pode colocar essas dificuldades como o nome de dor, né? E depois tem as provas e aquela coisa toda, e que exige o trabalho da gente, exige o esforço da gente, né? Mas não necessariamente precisa ser desesperador, castigo, punição, né? E que pode ser amor, né? Que a gente pode aprender com amor. A gente não precisa passar por dor, né? Dor nesse sentido que eu tô falando. E só mais uma parte com relação aqui, essa introdução, ela vai também falando, né, sobre as várias vertentes, o catolicismo, o budismo, né, ela até coloca aqui de Krishna, Buda, a Jesus, Allan Kardec, e nesse livro Plenitude, pelo Subdizer, é o que mais ela vai trabalhar com essas várias vertentes. E Joana, até no final, ela sempre vai puxar para a questão do espiritismo, no sentido de que ela trabalha bastante com isso, mas que, né, a ideia é que não é que é o único, que ele é o bom, que ele é o melhor, mas é algo que ela se aprofunda bastante, né? Então ela vai estar sempre fazendo essa conexão, e aí a gente vai percebendo que todas têm esses elementos, né? Mas a Joana vai sempre trazer, inclusive quando fala de psicologia, ela vai acabar sempre falando que ela traz uma psicologia espírita. Então era só esse ponto também que, de novo, aqui no final,
ela traz a questão aí do espiritismo, que vai ser muita expressão mesmo da Joana. Eu queria também aproveitar aqui, quando ela traz a questão do sofrimento, como naquela parte que ela fala que o sofrimento, por outro lado, está vinculado à sensibilidade de cada um, variando, portanto, e adquirindo dimensões diversas. Aqui também traz uma reflexão que para mim é bem interessante, porque a gente começa a perceber essa questão do sofrimento como algo que varia de pessoa para pessoa. Então, a gente se coloca também num lugar, quando ela nos traz isso, né, dizendo, olha, ele varia de acordo com a sensibilidade de cada um, nos coloca num lugar de aceitar o outro, ainda no lugar que ele está. Que muitas vezes algo para a gente não vai fazer a menor diferença, mas que para o outro vai ser uma dor muito grande. Então, ao mesmo tempo, a gente tem aqui um convite a perceber o outro dentro do lugar que ele ainda está, até para poder acolher o outro, para perceber o outro no processo dele, quando ele chega a nós. Porque, e outras coisas em nós, e muitas vezes vai nos trazer grande sofrimento, o outro nos acolher no nosso sofrimento, na nossa dor, deixando também com que a gente perceba esse processo e ultrapasse ele de uma forma acolhedora, amparando cada um no lugar que está. Então eu gostei muito dessa parte, quando ela coloca assim, ó, ele vai adquirir dimensões diversas, variando em relação a cada pessoa. Então, a gente também se coloca no lugar de nos perceber e aceitar o lugar que a gente ainda está, e de perceber o outro, e aceitar o outro ainda no lugar que ele está. E também aprendendo, porque muitas vezes para o outro que já ultrapassou e aquilo já não é um lugar que traga sofrimento, às vezes nos traz um aprendizado de desapego, aprendizado de deixar ir, que é bem interessante nesse processo. Eu queria pegar esse gancho que ela falou, que a Vina falou, em relação ao outro, né? Do sofrimento. Ele fala aqui uma coisa interessante. Aquilo que a Tiva acabou de falar. A dor do bruto apresenta-se ela selvajada e perturbadora. Vamos raciocinar? Isso faz parte do passado. A dor física praticamente deixou de existir, pessoal. Hoje em dia nós temos um monte de analgésico, um monte de dipirona, ou seja, um monte de produtos, de drogas que você toma e a dor física desaparece. No caso mais grave, você toma morfina. Então, a dor deixou de existir, que a dor faz parte do ser bruto. Isso eu já comentei, que eu vi um anúncio, na época do Império, na rua aqui do Ouvidor, que um importador trouxe da Europa um produto que você tomava e ele dizia que ele dava a palavra dele que garantia que acabava com a dor de cabeça. Aquilo ali, sabe que me remeteu? Se você tivesse uma dor de cabeça, você tinha que esperar ela ir embora. Hoje em dia, você está com uma dor de cabeça, você vai na farmácia e compra uma dipirona e pum, ela desaparece. Mas aí que tem outra coisa que ela fala, a dor do sofrimento, que é uma outra coisa. Vou falar um linguajar bem chulo. A dor do corno. A dor do corno, ele não pode chegar lá e me dê uma dipirona aí, não vai. Ele vai tentar vai amenizar essa dor do corno como? Tomando remédio para dormir, alguma coisa assim. Mas é isso que passa a ser o sofrimento disso que a Vina acabou de falar há pouco. O sentimento do outro, o amor ao próximo, entende? Porque a nossa dor atualmente, no século XXI, quarto do século XXI, é sofrimento, que a dor física praticamente já foi extinta da face da Terra. Salvo algumas exceções, até em uma cirurgia, você toma uma anestesia geral, você dorme, acorda, pum,
não sentiu nada, não viu nada, e depois você fica sob efeito analgésico no hospital se recuperando, depois sai andando por aí livre, leve e solto. Mas a dor moral é complicada, só isso que eu queria falar. E ainda nessa parte que a Joana coloca sobre dor e sofrimento, eu me lembrei de um texto que eu li, que era do Valdo Vieira. O Valdo Vieira, ele trabalhou com o Chico, e depois ele seguiu um caminho alternativo. Mas ele tinha uma capacidade de desdobramento impressionante. E aí ele escreveu um diário por 6 meses das experiências que ele teve naqueles 6 meses. Um diário contando cada dia os seus desdobramentos e experiências. E teve uma dessas que foi, nesses 6 meses, com o ser mais evoluído que ele teve contato, que foi mostrar o trabalho de uma noite desse ser evoluído, que era uma mulher, que ela chegou numa capacidade de serenidade, de um amor, assim, que ele estremecia de tamanho amor, o coração dele se derretia em amor. E ali ele vai pedindo com ela, no trabalho, ela vai em presídio, faz limpezas, assim, um trabalho espiritual lindo lá, e vai contando. E teve um momento em que ele buscou ali espiritualmente sentir o coração dela, de entrar em sintonia com ela profundamente. E aí ele diz que quando ele chegou ali e ele sentiu a dor do mundo, como a vontade dela de se irmanar aos irmãos em dor e auxiliar eles a sustentar, fosse um ponto muito forte dela, o trabalho assistencial, em que ela expande e quer ali auxiliar cada irmão a se levantar e caminhar. E isso é muito profundo. É muito profundo porque esses seres, quanto mais evoluídos, mais eles vão ao encontro da dor para auxiliar cada um a se sustentar e caminhar, sabe? Então é interessante. É como o Cirineu, na história de Jesus, que ele vai lá e auxilia durante um espaço, auxilia a carregar a cruz do Cristo. Então esses seres, quanto mais evoluídos, mais eles realmente se envolvem e dão aquele amor, aquela força do tipo, vamos continuar. Em que vai chegar o momento do ciclo, que é o ciclo de plenitude, que é o ciclo aonde vai ter a bonança. Aproveitando isso que o Ismael trouxe, eu queria trazer uma provocação em relação a esse processo de anestesiamento das dores, especialmente as dores físicas. Dentro da psicossomática, essa relação do corpo e da alma, ela está totalmente interligada, não há separação. Então, de pensar o quanto a gente está trazendo, né, os analgésicos para a vida, porque muitas vezes esse lugar da dor no corpo, ela está nos mostrando muitas vezes um sofrimento psíquico. Então, a gente passa por processos que envolvem a medicação, não que ela seja ruim, mas muitas vezes só a medicação e não percebe toda a ligação entre o corpo e a alma, como que elas estão conversando. Então, quando a gente, por exemplo, sente a dor por estar queimando a mão numa chama, ela é extremamente importante, ela está dizendo, tira a mão daí que você está se machucando. Então, trazer esse processo de analgesização da vida, né, pode não ser tão saudável. Então, se a gente tem uma dor de cabeça recorrente, às vezes a gente fica tomando analgésico de forma recorrente, mas essa dor está ligada a outros processos que a gente é convidado a olhar para ela. Então, para percebermos que a dor, ela em si não é ruim. Ela em si, ela é desconfortável, ela é desagradável, mas muitas vezes ela é o nosso processo de cura, onde o nosso corpo está nos chamando a olhar para aquilo que está gerando a dor.
e que muitas vezes ele não vem em si só de um processo físico, ele vem de toda uma relação com o nosso psiquismo, com a nossa alma, com as nossas relações. Então, é um convite para a gente também pensar o quanto a gente foge, né, de toda essa relação com a dor, do sofrimento, como o Ismael trouxe, né, quanto os espíritos superiores eles vão ao encontro do sofrimento do outro para acolher, e quanto que a gente está anestesiando a nossa dor, o nosso sofrimento, deixando ele de lado para não nos depararmos com ele, porque traz, né, todo um processo de crescimento, e crescer dói, crescer é desconfortável, tira a gente do lugar de conforto, do lugar que a gente conhece, que a gente está acostumado. Então, também eu só trago essa provocação para a gente pensar, né, o quanto que a gente está lidando com essa relação. Pegando esse gancho da Vina, realmente é isso aí. Mas sabe o que eu penso? Eu penso que nós estamos em evolução. Nós somos seres que já estamos dando um passo. Eu acredito nisso. Nós já estamos conversando sobre as relações espirituais, coisas que para muitos grupos nós somos malucos. Vamos raciocinar? Nós estamos sentados aqui, nós temos roupas, nós estamos com a barriga cheia, nós temos uma tranquilidade. Essa tranquilidade nos permite que a gente se volte ao plano espiritual. Vamos olhar para a prece de Cáritas. A prece de Cáritas foi feita no Natal, que é só dor da fome, dor do frio, dor da miséria, dor. Hoje em dia, tem pessoas que morrem de fome, passam fome, mas é um número inexpressivo. E está nesse grupo aí que a Vina acabou de falar, de ter um chamamento para uma evolução espiritual, para alguma coisa assim que às vezes a gente não sabe nem definir. É nesse sentido que eu vejo, por exemplo, a dor, ela está deixando de existir, mesmo com esses sinais que a Vina acabou de falar aí, a pessoa vai ter que procurar um médico, já tem uma orientação, que antigamente era burro olhando para o palácio, doutor, eu estou com uma dor de cabeça, e eu olhava para você e não podia fazer nada, porque não tinha recurso. Hoje em dia, nós temos esse recurso, até como a gente está fazendo aqui, o recurso da oração, que antigamente as pessoas não acreditavam até nisso, recurso da água fluidificada, o recurso do passe e outras coisas mais, que fugia a nossa concepção, a nossa compreensão, que também a gente, o Silvio sempre bate nessa tecla da nossa compreensão, que a gente está começando a tatear a luz, entende? É isso, só que chegou a hora, desculpe.